Boa noite. É com muita alegria que nós estamos aqui para continuar o nosso estudo, vamos compartilhar sobre qualidade de vida. A gente tem aprendido com o tempo, aprendido com a ciência, aprendido com a palavra, aprendido realmente a viver esta vida do qual Jesus preparou para que andássemos nela. E esta vida está em Cristo Jesus, mas mesmo sendo um cristão, mesmo conhecendo a Bíblia, muitas vezes nós não praticamos aquilo que aprendemos na Bíblia, na Palavra de Deus, para termos uma boa qualidade de vida. O interessante, amados, é que muitos profissionais, mesmo sendo profissionais, aprendendo na faculdade, aprendendo na ciência, com a ciência, eles ainda não aprenderam a ter essa boa qualidade de vida. Por isso conhecemos profissionais que eles têm uma vida assim com sintomas do qual não poderiam ter. Porque aprenderam com a ciência como não ter esses sintomas do qual faz do homem um escravo ou deixa de ter uma boa qualidade de vida. E a Bíblia é um livro de instrução. O livro é um livro, como falamos, é um livro motivador. A Bíblia nos ensina a vivermos neste mundo aqui como uma pessoa que passa por esse mundo, mas tem uma vida feliz, alegre, mesmo com os problemas, mesmo com as dificuldades, com as situações. Essas situações, esses problemas não podem nos afetar. Uma coisa interessante, irmãos, que Jesus nos ensinou a respeito da sua palavra, está no capítulo 7 de Mateus. No final do seu discurso, ele fala sobre o homem prudente e o homem insensato. Ele diz que o homem prudente construiu a casa sobre a rocha. E o insensato construiu a casa sobre a areia. E o que é interessante é que as duas pessoas, eles passaram pela mesma situação. Só que aquele que tinha conhecimento, que sabia, que praticava, ele passou as situações, mas não foi abalado, não ficou desesperado, não sofreu como o outro que não tinha esse conhecimento e nem praticava os conhecimentos. Então, falamos aqui do prudente, lembrei que ele falou, construir a casa sobre a rocha, e o insensato sobre a areia. Construir uma casa sobre a rocha é muito difícil. Dá trabalho, você tem que se esforçar para fazer realmente os alicerces, para construir os pilares, mas uma casa que fica segura. Como Jesus falou, vinha a tempestade, vinha a tribulação, os temporais, deu como aquela casa com ímpeto, ela não foi derrubada porque estava segura na rocha. O insensato, que construiu a casa na areia, a primeira tempestade que veio, ela foi derrubada. Então, por isso que nós queremos compartilhar com você sobre qualidade de vida. Não é só você ter dinheiro, você estar sorrindo, mas você poder passar neste mundo de uma maneira do qual você não vai ficar sofrendo por situações, muitas vezes, que nós podemos evitar o sofrimento. Amém? Eu quero orar, antes de nós começar o nosso compartilhar, para que o Espírito Santo que está presente aqui, e também deve estar com você aí, venha abrir o nosso coração, entendimento, para que possamos receber esses, compartilhar e vivermos para nosso bem-estar. Amém? Obrigado, Jesus, por esse momento, Senhor, este momento que tiramos para compartilhar com as pessoas essa situação do qual queremos aplicar para cada um de nós, Senhor. É que aprendemos a ter uma boa qualidade de vida, Senhor, viver nesse mundo aqui, mesmo com os problemas, dificuldades, mas aprendemos a saber que as coisas que passamos não vão nos destruir, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. O nosso compartilhar nesta noite é: aprenda a sorrir em meio aos problemas. Como sorrir em meio aos problemas?
Podemos sorrir em meio aos problemas? Podemos sim. Podemos, porque eles não podem mais nos afetar para destruir a nossa alegria, a nossa paz. O texto desta noite, que queremos aplicar para o nosso texto básico, o nosso assunto principal, se encontra em Filipenses, capítulo 4, verso 4 a 7. Que diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Tenha a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Alegrai-vos do Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Não falamos aqui. Não vivemos só sorrindo. A nossa vida não é só um mar de rosa, mas aprendemos a viver feliz mesmo com as situações que possam se apresentar em nossas vidas. E Paulo, faz essa recomendação aos Filipenses. Nós fôssemos realmente analisar cada palavra desses versículos, nós íamos ver que é muito importante quando aprendemos a palavra de Deus e as praticamos. Ele diz aqui: em tudo, porém, ser reconhecida diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e também a vossa mente. Amém? Por isso que eu falei no começo, vou voltar a repetir: os problemas que nós passamos, as pessoas passam também. O problema é aprendermos como passar por situações. Nós vamos chegar no nosso curso, outro curso, até chegamos lá, que temos alguns capítulos aqui para nós compartilharmos, como aprender realmente como nos sairmos da depressão, como deixarmos a emoção nos dominar, como não deixarmos a ansiedade nos destruir, como não deixar os pensamentos que eles vêm muitas vezes tentando nos convencer em situações que não é verdade. E esses fenômenos do qual falamos aqui, que está em nós, como os pensamentos, a emoção, a ansiedade, o sentimento, essas coisas que estão dentro de nós, elas muitas vezes elas se destroem porque elas não podemos dominar. Um dos primeiros estudos nossos falamos sobre o resgate do eu, a liderança do eu, como eu dominar situações essas que eu falei, como a ansiedade, como a depressão, como a angústia, como o medo. Então, quando eu aprendo isso, essas coisas estão em mim, mas não me causam mais dano, não me causam mais destruição, porque eu sei como dominá-las. Eu sei como me defender até mesmo dos pensamentos. Você sabe, amados, os pensamentos que estão em nós, eles muitas vezes se apresentam para nós dizendo verdades que não são verdades. E aí nós acreditamos nos pensamentos que vêm sobre nós. A ansiedade, elas traz sobre nós, muitas vezes, doenças que são doenças que perpetuam em nossas vidas e passamos anos e anos e anos e anos e nunca saímos muitas vezes. Passamos por muitos profissionais e continuamos doentes. Sabe por que isso? Porque esse tipo de fenômenos que eu estou aplicando aqui, com fenômenos, eles estão na nossa alma. E o remédio, a medicina, ela não pode curar o que está na alma. A medicina, os remédios, não pode curar o que está no nosso psique. Então, dão condições para que nós
possamos realmente dominar os remédios, muitas vezes vêm para tentar trazer a nós a uma realidade, mas se não for ensinado, nós vamos tomar remédio a vida toda e nunca sair de situações. Então, ó, Filipenses ele recomenda para nós. Eu trouxe aqui nessa noite alguns adjetivos do qual nós podemos realmente não deixar nos levar por eles. Mas eu quero começar aqui no nosso estudo e Paulo recomenda para nós sempre estarmos alegres. Filipenses 4:4. Aprender a sorrir em meio à tempestade é difícil, mas Deus nos dá condições, pois o sorrir faz parte de uma pessoa feliz e que tem paz. Quando temos uma vida alegre, compartilhamos a paz com outras pessoas. Sorrir não é dar gargalhada, mas é oferecer aquilo que é bom, que está dentro de nós, ou na nossa alma. A Bíblia diz que a alegria formoseia o rosto. Você já viu muitas pessoas que têm uma vida triste? Elas não aprenderam a sorrir. Quando eu digo sorrir, não estou dizendo você falsificar o seu sorriso. Ou ter sorriso forçado. Não. Tem que ser uma coisa espontânea. Eu ser alegre, eu ser feliz. Porque aprendi a viver essas situações do qual eu estou falando aqui, que eu aprendi a viver para não andar triste. No ano passado, o Josias, que passou estudo sobre a perfeição, perfeccionismo. Pessoas muitas vezes que têm a mania de perfeição. Isso torna uma doença. Então, aqui nós falamos, estamos aprender a sorrir no meio das tribulações. Por que no meio das tribulações? Porque todos nós passamos por tribulações. Não existe ninguém nesse mundo que nunca passou por tribulação. Ela vem de muitas maneiras. Ela se apresenta em nossas vidas muitas vezes quando nós não esperamos. Às vezes nós achamos que situações não vão nos atingir. E achamos que todo mundo pode passar por aquilo, mas menos nós. Porque não estamos preparados. Quando ela vem, ela nos causa um grande dano. Por isso falamos aqui que aprender a sorrir em meio à tempestade é difícil, mas Deus nos dá condições para sorrir, pois o sorrir faz parte de uma pessoa feliz e que tem paz. Sabe, amados, podemos ter tudo nesse mundo, mas sermos infelizes. Podemos ter tudo nesse mundo, mas não termos paz. Podemos ter tudo nesse mundo, mas não termos segurança. Podemos ter tudo nesse mundo, mas somos pessoas levadas por situações muitas vezes, como por exemplo, o medo. O medo. Tem pessoas que hoje têm dinheiro, mas vivem uma vida de medo. Medo de ser assaltada. Medo muitas vezes de ser atacada por ladrões ou outras coisas mais. Medo de perder a empresa, medo de falência. Pessoas têm medo de muitas maneiras se apresentam muitas vezes na nossa vida. O medo está em nós. O medo faz parte de nós. Mas a gente vê pela primeira vez o medo se manifestar de uma maneira deformada na vida de Adão. O medo que traz doenças, o medo que escraviza as pessoas, ele não é um medo normal que vem da parte de Deus. Mas esse medo, muitas vezes, que faz as pessoas sofrerem, é um medo que há uma legalidade nele, do qual o inimigo tenta nos escravizar. E o que aconteceu com Adão quando pecou contra Deus? Então ele deu legalidade para o medo atingir. Ora, Adão andava com os animais, conversava com Deus, não havia medo nele. Não havia medo nele. Mas o medo, quando ele pecou contra Deus, o medo se apresentou na sua vida e ele se escondeu de Deus. Então, não teve mais a coragem, a alegria
de conversar com Deus. Por quê? Por causa do pecado que ele tinha caído. Ele diz aqui que sorrir não é, vivemos achando graça o tempo todo, irmãos. É bom, aquilo que é bom, que está na alma. A Bíblia diz que a alegria formoseia o rosto. É uma coisa para você. Uma pessoa que ela tem, às vezes, essa doença da infelicidade, do aborrecimento, deixa a alegria fugir da sua vida, ela, quando chega a qualquer lugar, ela destrói muitas vezes a paz, a alegria em grupo de pessoas. Por exemplo, a gente está alegre, um grupo de pessoas estão conversando, sorrindo ali, alegre, de repente chega uma pessoa aborrecida, chega uma pessoa estressada, naquele grupo de pessoas, ela faz parar toda aquela alegria, a comunhão que estava havendo entre aquelas pessoas. Então, ela destrói o que estava havendo de bom. E aparentemente é como se houvesse uma tristeza no meio dessas pessoas, porque ela para de sorrir. E nem sabe por quê, mas aquela pessoa que está muito angustiada, que não sabe ser feliz, ela causa também um impacto na vida de outras pessoas. Vamos aqui que quando aprendemos a sorrir nas tribulações, os problemas não nos afetam, pois quem aprende a sorrir, os problemas são absorvidos pela felicidade que está na pessoa. Aprender a sorrir é sempre estar feliz. Quem aprende a sorrir evita muitos males na sua vida. Por isso que a Bíblia fala que alegria formoseia o rosto. Uma pessoa que anda feliz, irmãos, que aprendeu a sorrir, porque o marido muitas vezes, ou a esposa muitas vezes, causa situações do qual atinge essa família. Filhos tristes, maridos muitas vezes que não têm prazer de estar em casa, esposas muitas vezes que não têm alegria de estar perto do marido. Tudo isso porque essa falta de alegria no coração e na alma, essa falta de paz, ela traz essa separação das pessoas, principalmente dentro de uma família. Ela causa um grande mal, ela causa um grande impacto nessa família. Por isso, muitas vezes, vemos filhos que eles não têm a alegria de estar em casa. Eles vão para a rua, vão para os amigos, porque ali nos amigos ele encontra o sorriso, ele encontra a alegria, mesmo muitas vezes quando esta alegria ela é distorcida. Quando esta alegria, muitas vezes, ela não causa um bem-estar nesta pessoa. Pelo contrário, esta alegria, muitas vezes, dos amigos lá de fora, dos filhos, ou dos amigos, no marido, muitas vezes, que vai buscar alegria lá no seu amigo lá fora, no bar, vai buscar alegria nas pessoas, muitas vezes, que não têm Jesus, ele traz para sua casa, muitas vezes, destruição e separação, muitas vezes. A Bíblia fala que a esposa que não é sábia, com a própria mão, ela destrói o seu lar. Por isso, as esposas, muitas vezes, têm os maridos que, muitas vezes, não compartilham da sua fé, não compartilham da sua alegria, mas ela deve expressar no seu rosto e no seu coração essa alegria. Pedro nos aconselha as mulheres, ser essas mulheres felizes e alegres, porque não é com palavras, não é com oração, não é com, muitas vezes, tentando levar o marido a mudar com palavras, ou mesmo, até mesmo condenando, ou muitas vezes criticando. Mas no seu comportamento de paz na sua vida, ela pode fazer o seu marido mudar, ou vice-versa. A esposa muitas vezes vê no esposo uma pessoa amável, uma pessoa educada, uma pessoa com bons princípios,
Uma pessoa que tem facilidade de se desculpar ou pedir desculpa, ou muitas vezes pedir perdão. Então, essa esposa, quando vê no seu esposo condições como essa de uma pessoa que tem essa qualidade de vida, se torna uma moça, uma esposa agradável. Então, as coisas mudam na sua casa. Estou falando que aprender a sorrir é sempre estar feliz. Quem aprende a sorrir evita muitos males na sua vida. É isso que eu estava compartilhando aqui para você ter essa boa qualidade de vida. Outra coisa aqui, irmãos, também que nós compartilhamos aqui nesse ensino, para ter uma boa qualidade de vida, Jesus nos ensina como manter a nossa felicidade. É coisa tão, às vezes, tão simples para muitas pessoas ser feliz. Mas para muitas pessoas é tão difícil. Porque existe em nós sintomas defeituosos, existe em nós, muitas vezes, situações, síndromes, que podemos dizer assim, síndrome do pecado, síndrome de Satanás, que eles trazem em nós essas situações, muitas vezes, para nós não aprendermos na palavra, que não conseguimos aprender na palavra de Deus, como ser humilde, como não guardar mágoa, não guardar rancor. E às vezes, coisas que acontecem no nosso dia a dia, muitas vezes, que nós somos seres humanos, ele guarda na alma, guarda no coração, guarda em si. E isso muitas vezes traz problema para a sua própria vida. Quando Jesus nos ensina a manter a nossa felicidade, quando falamos de sorrir, não estamos dizendo que devemos estar todo o tempo sorrindo, achando graça, mas sim estar contentes, alegres e felizes. Quando estamos contentes, irmãos, aprendemos a estar contentes, aprendemos a sorrir. Quando estamos contentes, somos felizes. Às vezes pequenas coisas tiram a nossa felicidade. Às vezes pequenas coisas trazem em nós, muitas vezes, situações trágicas. Às vezes nós não aprendemos a descansar e a sorrir no Senhor. Por quê? Porque não foi nos ensinado como esperar no Senhor situações, muitas vezes, que podemos evitar. Mas sim estar contentes, alegres e felizes, com a beleza que a vida nos oferece. Olhe para mim. Ser feliz não independe de eu ter status, de eu ter nobreza, de eu ter dinheiro, de eu ter conhecimentos, muitas vezes, que me destacam. Eu, muitas vezes, ter dinheiro do qual posso gastar da maneira que eu queira gastar. Mas essas coisas não trazem felicidade para ninguém. Mas estar contente, alegres e felizes é quando aprendemos a ver na beleza da vida aquilo que a vida nos oferece. Quantas pessoas são doentes, muitas vezes, mas eles são felizes. A doença não lhe traz destruição na alma. Aquilo que falamos no começo, nós estamos falando da alma, estamos falando da mente, estamos falando realmente daquilo que está no homem, que é a chave de psique. Uma alma doente, uma alma infeliz, é uma alma vazia. Ela pode ter tudo na vida, mas ela não tem nada, não consegue sorrir, não consegue ser feliz. Ela está sempre, muitas vezes, com o rosto triste. Ela está sempre, muitas vezes, com o rosto aborrecido. A gente não vê essa pessoa com um sorriso espontâneo. Às vezes o sorriso que ela traz é um sorriso forçado, muitas vezes, mas não é uma coisa natural na sua vida. Então, o sorrir que estamos falando aqui, irmãos, aprendemos a sorrir, independe de circunstância, ou valores, ou condições.
Falamos da beleza da vida, com a beleza que a vida nos oferece. Quem vive alegre é contente em qualquer situação. Não tem tempo para ser infeliz e nem ficar murmurando. Pessoas que são felizes, elas não têm tempo para ser infeliz. Elas não têm tempo para ficar todo o tempo murmurando. A murmuração, ela é uma doença da alma das pessoas. A murmuração é uma falta de confiança muitas vezes. A pessoa tem, mas ela sempre está murmurando. E a coisa interessante que nós falamos aqui, estamos falando aqui, irmãos, é que mesmo dentro do povo de Deus, o povo que mais poderia ser feliz nesse mundo, conhecemos tantas pessoas que são infelizes. Que elas pensam que seriam felizes se elas tivessem aquilo que outras pessoas têm. Mas não conhecem as pessoas que têm muitas vezes, por exemplo, dinheiro, têm recurso. São pessoas que têm bem nesse mundo. São pessoas que financeiramente nunca sofreram, souberam o que é, muitas vezes, não ficar sem dinheiro. Essas pessoas acham, se eu fosse assim, eu seria alegre, eu seria feliz. Irmãos, estamos passando por situações, muitas vezes, tão difíceis. Mas a gente aprende realmente a não deixar as situações nos dominarem para tirar a felicidade que está em nós. É aquilo que Paulo recomenda para nós. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Alegrai-vos sempre no Senhor. O que é alegrar-vos no Senhor? É aquilo que nós estamos compartilhando nesta noite. Quem vive alegre é contente em qualquer situação. Não tem tempo para ser infeliz e nem para ficar murmurando. Você avaliou a sua própria vida? Você avaliou como você é? Você parou para pensar muitas vezes como temos andado? Como temos nos comportado? Às vezes nós não olhamos no espelho e nem paramos para refletir como é a minha vida. Como é a minha vida na minha casa, na minha família. Será que eu não trago infelicidade para meu esposo? Será que eu não trago infelicidade para meus filhos? Será que eu não trago incerteza para minha casa, para meus filhos, para meu esposo ou para minha esposa? Eu sou uma pessoa contente? Eu estou contente pelo aquilo que sou, pelo aquilo que tenho? Quantas pessoas são tristes porque elas queriam ser como outras pessoas? Por exemplo, irmãos, as pessoas elas usam muito a academia com uma mente assim, eu vou para a academia para ser uma pessoa ter um corpo sarado, um corpo bonito, um corpo belo. Será que isso aí vai trazer felicidade para essa pessoa? Ela se torna muitas vezes malha, ela se torna pessoa muitas vezes com um corpo sarado, ou mesmo com um corpo bonito, mas por dentro há um vazio, por dentro uma alma doente, porque isso não lhe traz alegria na nossa mente. Não lhe traz. E por isso a pessoa não consegue, muitas vezes, ser alegre e feliz, porque ela é uma pessoa vazia. Outra coisa que falamos aqui é: uma pessoa alegre abençoa o ambiente onde quer que esteja. Falamos agora aqui que muitas vezes nós estamos, um exemplo que eu dei, né? Nós estamos num grupo de pessoas. Eu sempre falava isso nas células, quando a gente passava os cursos sobre como comportarmos nas células. E falava assim: procure chegar na célula com um sorriso no rosto. Não chegue com uma cara dura, não chegue com uma cara, muitas vezes, que passou o dia todo com problema. Não demonstre no seu rosto que está estressado, porque isso as pessoas vão notar em você. Se você realmente mostrar isso, chegar numa cela, por exemplo, dei um exemplo, né? Chegar numa cela onde pessoas estão ali alegres, você com o rosto triste, vai mostrar para as pessoas a situação que você está nesse momento e vai causar impacto no grupo das pessoas. Se as pessoas estão sorrindo, vão parar de sorrir.
quebra todo o ambiente. Isso não se aplica só nas células. Se aplica no trabalho, se aplica na escola, se aplica na faculdade, se aplica muitas vezes na família, na casa, no ambiente familiar, mas principalmente no ambiente familiar. Por isso muitos esposos, amados ou amadas, eles não ficam em casa, não têm alegria de estar em casa, ou perto do esposo, ou perto da esposa, porque a pessoa muitas vezes é uma pessoa amarga, é uma pessoa azeda, porque só aprendeu muitas vezes a reclamar, a murmurar, a ser infeliz. A felicidade que se apresenta aparentemente naquele momento, mas não é uma felicidade que a pessoa aprendeu a adquirir, a ter uma coisa natural e espontânea na sua vida. E qualquer pessoa nota quando uma pessoa está sorrindo, um sorriso forçado. Um sorriso muitas vezes que não é o natural. Um sorriso que as pessoas muitas vezes não é a realidade da sua própria vida. Como falamos aqui, uma pessoa alegre abençoa o ambiente onde quer que esteja. Onde quer que esteja. Por isso falamos que principalmente na nossa casa, no nosso lar, na nossa mesa da hora da refeição, estando em casa, às vezes já chegamos, muitas vezes em casa, já chegamos murmurando, já chegamos reclamando, já chegamos muitas vezes quebrando o ambiente, chegamos muitas vezes causando tristeza, já chegamos muitas vezes causando aquele impacto que as pessoas não têm prazer de sorrir. Por isso, aprenda a sorrir, mesmo se você não tiver motivo de sorrir, mas se você aprender a sorrir, o sorriso que você tiver se tornará natural na tua vida. É como foi falar sobre perdoar. O pastor Ezequiel pregou sobre, pastor estudo sobre qualidade de vida, aprender a perdoar as pessoas. Quantas vezes guardamos mágoa, rancor, ódio, ressentimento? Somos pessoas muito doentes porque alguém nos atingiu, alguém nos caluniou, alguém nos difamou, alguém muitas vezes fez coisa que destruiu nossa imagem. E a gente, nas situações como essa, a gente guarda mágoa, guarda rancor, guarda ódio. E nós somos atribulados por esses sintomas, essas situações que se apresentam em nós. E que não sai porque não aprendemos a perdoar, irmãos. Quando aprendemos a perdoar, uma coisa, esquecer, como falamos aqui, o deletar, não podemos. Vamos lembrar, sim, fatos que aconteceram na nossa vida, na nossa história, mas não mais como dor, não mais com tristeza, não mais atingindo nossa alma. Continuando aqui, seja uma pessoa alegre. As pessoas se aproximam de uma pessoa alegre e conquistam boas amizades. Uma pessoa alegre, as pessoas se aproximam dela. Sabe, amados, com as pessoas, ela não tem muitas vezes amigos duráveis ou amigas. As pessoas se afastam dessas pessoas que muitas vezes são azedas, são amargas. Difícil de fazer amizade. Porque, como falamos aqui, até mesmo quando essas pessoas sorriem, até no seu sorriso, elas mostram que não são naturais, não é uma realidade. Então, isso faz as pessoas se afastarem. Mas qualquer pessoa gosta de estar perto de uma pessoa que é alegre, que é feliz, uma coisa natural, porque esta felicidade que estamos falando aqui, encontramos na palavra de Deus. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Então, é uma alegria que vem do Espírito Santo. E quando algo que vem de Deus, quando algo que vem do Espírito Santo, com certeza que ele proporciona vida, proporciona alegria, proporciona paz, proporciona comunhão. As pessoas aprendem muitas vezes a viver próximo de uma pessoa e gostam de estar perto de uma pessoa que proporciona esse bem-estar.
Terminando aqui, as pessoas são alegres, transmite segurança e conforto aos que estão perto de si. As pessoas que são alegres transmitem segurança e conforto aos que estão perto de si. Quem não gosta de ter boas amizades? Pessoa que é alegre, pessoa que é feliz, é pessoa que tem paz. Uma pessoa que é feliz, uma pessoa que é alegre e que tem paz, é uma pessoa que tem uma comunhão com Deus e com o Espírito Santo. Isso independe de religião, de ser uma pessoa religiosa. Por isso, nós recomendamos a você, seja feliz. Lembre-se disso. Porque é tão difícil, amados, nós aplicarmos para o nosso dia a dia o que nós aprendemos. Muitas vezes, situações tão pequenas que se apresentam em nossas vidas, elas tiram toda a nossa paz. A nossa alegria foge do nosso rosto. A gente não aprendeu ainda a viver esta alegria, que é a alegria do Espírito Santo. As pessoas que são alegres transmitem segurança e conforto aos que estão perto de si. Quem é alegre conquista o seu espaço e grandes amizades. Toda pessoa que ela proporciona essa condição no ambiente, eu desde agora disse que uma pessoa quando tem rosto vazio, rosto amargo, ela demonstra irritação, ou demonstra estresse, onde quer que, se ela chega perto de um grupo, ela quebra este ambiente. Mas também uma pessoa que é feliz, que é sorridente, que é agradável, quando ela chega no grupo, que muitas vezes está numa situação diferente, ele transmite essa segurança e ela muda esse ambiente de alegria neste grupo de pessoas. Ser essa pessoa que transmite esta alegria onde quer que você esteja. E o último item nosso aqui é: quando aprendemos a ser alegres, sofremos menos. Entendeu? Quando aprendemos a ser alegres, sofremos menos. Aprender a sorrir nos problemas, todo mundo tem problema, mas nem todos sabem lidar com isso mesmo. Ser alegre é uma arte, a arte da qualidade de vida. Quem sorrir não olha para os problemas, mas sim tem gosto pela vida. Quem sorri, ele não está olhando para os problemas. Por isso que falamos lá atrás, não tem tempo para ser infeliz. Não tem tempo para viver desgostoso. Não tem tempo para ser amargo. Não tem tempo para murmuração. Não tem tempo, muitas vezes, para causar em lugares este mal-estar que a pessoa tem muitas vezes. Então aprenda com Jesus. Aprenda com esse compartilhar nessa noite. É muito difícil? Não, é difícil. Você tem que lutar para querer ser aquilo que a Bíblia recomenda para sermos. Amém? Alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Ou seja, alegrai, viva alegre. Seja feliz. Não tenha uma vida triste e vazia. Pois a alegria faz parte do bem-estar de uma pessoa. Os nossos estudos é baseado em João 10, parte B. Onde Jesus, ele expressou-se dessa maneira. Que vim para que tenham vida e a tenha em abundância. Que essa vida que Jesus recomenda para nós faz parte da felicidade que devemos ter no nosso dia a dia, enquanto vivermos nesse mundo aqui. Aprender a viver feliz nesse mundo é uma arte, irmãos. A arte da alegria que o Espírito Santo derrama em nossos corações. Amém? Que o Senhor te abençoe nessa noite. Vamos ter uma música, um louvor aqui. Logo em seguida estaremos orando por você. Você pode estar orando já. Amém.
tenha uma boa qualidade de vida. Tenha um sorriso sempre para dar para as pessoas. Como é bom oferecer para as pessoas aquilo que é bom, aquilo que é agradável. E sorrir para as pessoas é bom. Quantas pessoas estão, muitas vezes, tristes, mas uma palavra, apenas vamos dizer assim, um exemplo, né? Um bom dia, com esse sorriso, com essa maneira de falar para as pessoas, boa tarde, tudo bem. Isso traz na vida das pessoas, muitas estão tão chateadas, aborrecidas, mas elas trazem para as pessoas essa quebra das pessoas que estão muitas vezes ali sem saber o que fazer. E quebra uma rotina na mente das pessoas. Elas são libertas de situações muitas vezes apenas por uma palavra. Uma boa noite, um bom dia, Jesus te ama. Ser feliz faz parte do nosso dia a dia, né? Ser essa pessoa do qual o Espírito Santo quer fazer de você. Orar. Te dou graças, Senhor. Te dou graças porque em meio ao choro, muitas vezes, a tristeza, em meio ao sofrimento, mas Ele não pode tirar de nós a alegria. Porque a alegria não está só, não se ressalva, Senhor, no rosto, no sorriso, mas a alegria que está em nós, ela vem de dentro para fora. Ela não se apresenta só no exterior, mas a alegria que uma pessoa tem, deve ter, Senhor, ela está no nosso interior, está na alma. E a nossa alma, quando somos alegres, quando aprendemos a sorrir em Cristo Jesus, os problemas não podem nos destruir nem nos afetar. Choramos muitas vezes, temos sofrimento, passamos por tribulação, mas aprendemos a, Senhor, aprender a ser um vencedor em meio a qualquer situação. Eu quero orar nesse momento por lares, onde são lares muitas vezes felizes, onde a esposa não tem prazer de estar na sua casa por causa do marido. É o marido muitas vezes que ele é grosseiro, o marido que muitas vezes é chato, o marido muitas vezes que é incompreensível, o marido muitas vezes que não tem educação, o marido muitas vezes que não sabe ter respeito pela esposa nem pelos filhos, o marido muitas vezes que ele não teve, aprendeu na sua família, e porque traz agora de berço essas faltas de educação muitas vezes, essa maneira de ser, as boas maneiras, e muitas vezes a família sofre, a esposa sofre, e também o vice-versa. Uma esposa muitas vezes, do qual ela é murmuradeira, ela gosta de responder para o marido, mal criada, desobediente, gosta muitas vezes de inflamar as coisas, ela gosta muitas vezes de competir com o marido em palavras, não tem humildade muitas vezes de deixar o marido muitas vezes se expressar, não dá ouvido muitas vezes àquilo que está sendo dito, mesmo quando está errado, não reconhece o seu erro. Isso muitas vezes traz destruição da família, do lar, mas que através da nossa oração, Senhor, nessa noite, lares ser restaurados, famílias abençoadas, que possamos aprender a sorrir, e nossos filhos possam ver em nós que são pessoas felizes, Senhor, maridos alegres, esposas submissas, obedientes, marido que aprendeu a dizer desculpe, por favor, me perdoe, falhei, errei. É a mesma coisa, esposa também que aprendeu a dizer, desculpe, me perdoe, eu não pretendia fazer isso ou falar isso. Então, essas pessoas trazem alegria e paz dentro da família. E os filhos, muitas vezes, observam, Senhor, a situação dos seus pais. Isso, como falamos no nosso compartilhar, traz segurança dentro da família.
filhos se tornam saudáveis, filhos que se tornam filhos obedientes, filhos que têm segurança nos pais, na mãe, no pai e na mãe, filho muitas vezes que vê o comportamento dos seus pais, eles vão aplicar mais tarde na sua família também. Tudo porque aprenderam, Senhor, aprenderam a ser uma pessoa feliz e alegre, Senhor. Como falamos, não apenas porque estamos sorrindo, estamos o tempo todo, Senhor, com motivo de sorrir, mas mesmo quando temos problemas, mesmo dentro da família muitas vezes, aprendemos, Senhor, não expor, aprendemos não lançar para fora como vômito, aprendemos, Senhor, a essas coisas não nos atingir quando passamos por dificuldade muitas vezes, esses momentos de crise muitas vezes, principalmente dentro da família, ela não